Muito boa noite, pessoal. Olha, antes de seguir para o nosso painel de encerramento, eu quero relembrar vocês que esse aqui é o aquecimento hospitalar, que é um momento para começarmos as discussões, esquentarmos os motores e irmos desenvolvendo o tema até o dia da feira hospitalar presencial, hein? Que vai acontecer de 17 a 20 de maio em novo local, no São Paulo Expo. E lógico, estamos todos muito animados. Bom, nós já tivemos dois conteúdos, uma apresentação nacional e uma internacional. E se você chegou agora, tudo bem, não precisa ficar preocupado, porque todo o conteúdo ele ficará disponível on demand em até 48 horas aqui mesmo nessa plataforma, tá bom? Bom, e agora nós temos aqui o Jackson Barros, Strategic Business Development Manager na Amazon Web Service, Cláudio Maia, especialista de Open Everything da Axway, Luiz Kiataki, presidente da ISBIS, e o Guilherme Hummel como moderador. Olha que painel, viu? Eu gostaria que você que está nos assistindo não esqueçam de comentar e fazer as suas perguntas aqui, tá bom? Na nossa plataforma, no nosso chat. Os palestrantes estarão de olho aí, o Guilherme também. E eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Guilherme, é com você agora. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos pela presença. Obrigado aqui aos nossos três convidados. O Jackson, como a Silvia já falou, ele tem um currículo maior do que o SUS, certo? Tem 30 anos de experiência em Digital Health, foi diretor do DataSUS, foi diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, na área de informática, é engenheiro elétrico, pós-graduado em informática médica pela USP, enfim, trabalha hoje no desenvolvimento de negócios, gerente de desenvolvimento de negócios da AWS, da Amazon. O Cláudio é bacharel, pós-graduado em Computer Science, é líder em Open Everything. Isso é uma coisa fantástica, né? Open Everything Leadership. Isso é um negócio absolutamente... Eu não estou fazendo jocoso, não, Cláudio. Eu acho isso fantástico. Quer dizer, você vai ver no jornal as pessoas contratando as outras e dizendo, olha, qual é o seu perfil? Open Everything. Ele trabalha na Axway, que é uma empresa norte-americana especializada, as maiores empresas norte-americanas de integração de dados, de governança de dados, de desenvolvimento de aplicações, APIs, enfim. Cláudio é um craque. E não menos craque é o Luiz Gustavo Kiataki, engenheiro elétrico, mestre em ciências também pela USP, ciências de computação. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o nosso órgão maior na área de engenharia médica em saúde, é colaborador do Grupo de Segurança em Saúde da ABNT, representante da SBIS no COPIS, na IS. Enfim, além disso tudo, é um grande conhecedor de segurança de dados. Vou explorar ele aqui para falar um pouco sobre isso. Vocês viram aí as duas outras sessões, enfim, a gente tem um painel razoável sobre o que vem pela frente, né? E separando um pouco esse linguajar um pouco comercial sobre o Open Health e tentando analisar ele do ponto de vista eminentemente técnico e utilitarista, tá certo? Como isso importa na vida de cada um de nós. Eu vou fazer uma pergunta geral para vocês três e vocês têm cada um 5 minutos para responder. Eu estava falando antes que eu tenho um relógio quântico aqui, um relógio quântico. Se vocês passarem centésimos de milésimos de segundo, vai aparecer aqui um rojan aqui para mim, entendeu? Então, por favor, façam o possível para cumprir o tempo aí de vocês. A pergunta é muito simples. Diante de tudo que vocês ouviram, tanto do Merched como do Mark, e diante de tudo que vocês já sabem sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde, eu queria que vocês me dissessem na ideia de vocês, na experiência de vocês, de muitos anos na área de saúde, qual que é o maior desafio tecnológico para se enfrentar esse pequeno labirinto que a gente tem pela frente? Quer dizer, a Rede Nacional de Dados de Saúde talvez seja o maior labirinto que a gente tem, labirinto que eu estou falando em termos de desafio nas próximas décadas,
aqui no Brasil. Se vai ser mais devagar ou mais rápido, vai depender de cada um de nós. Mas, no fundo, eu queria entender de vocês como cada um de vocês enxerga as dificuldades técnicas, tecnológicas. E aqui não estou me referindo simplesmente à tecnicidade de configuração de API, nada. Eu estou falando sobre desafios até culturais tecnológicos. Jackson, vou começar com você. Vai em frente, 5 minutos. Cláudio, o Jackson é novo nisso. Cláudio, vai você. Pega os seus 5 minutos. E agora? Tá bom, vai lá. Bom, tudo bem? Acho que o Jackson também já está de volta aí. Bom, um prazer, obrigado pelo convite aqui. Boa noite. Bom, sobre essa pergunta, né, do Open Health, até pela experiência e a vivência que eu tenho tido aí com o Open Banking, agora estamos aí começando o Open Insurance, e daí vem esse termo Open Everything, né, que o Guilherme até comentou inicialmente. Muito se diz no mundo Open Data, OpenX, e a gente na Axway resolveu adotar esse termo Open Everything. Mas falando do setor de saúde, sim, é um setor, uma complexidade que acreditamos assim bem maior, né? Para a implementação desses conceitos, a Rede Nacional de Dados de Saúde é uma primeira etapa, e como já explicou, né, o nosso palestrante lá, e está muito focado ainda no governo. Para chegar aqui na saúde suplementar, e até usando um pouco da experiência da Axway, que nós temos tido com empresas similares, operadoras de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, as grandes operadoras, eu acho que o principal problema, aí, ou dificuldade, né, uma das principais dificuldades, sim, é a questão dos sistemas e diversidades dos sistemas existentes hoje também na área de saúde, nas empresas mesmo, as operadoras de saúde, existe uma disparidade e nós precisamos desbloquear esses dados, esse é um dos pontos, além da questão cultural que existe, tanto das pessoas que trabalham nas empresas, nos conceitos, a ideia, né, focando mais aqui na saúde suplementar, que são empresas privadas normalmente, então existe aquela ideia de mercado, de clientes, então esse é um ponto, nós passamos por isso, por exemplo, no Open Banking, estamos passando um pouco no Open Insurance, a área de seguros, e aí começa a entrar um pouco algumas operadoras de seguro ali que também são operadoras de planos de saúde. Então, são dois pontos principais de dificuldade, essa mudança de cultura, de mindset dentro das empresas, né, para que elas vejam que ali tem uma oportunidade, e aí eu vou até mencionar não só comercial para as empresas, mas existe uma oportunidade aqui de melhoria no atendimento às pessoas, de oferecer novos e melhores produtos com essa disseminação maior de dados. A gente sabe que o segmento de saúde, sim, talvez o maior gerador, acredito eu também que seja o maior gerador de informações, de dados hoje, né, no mundo, não só no Brasil. Né, o volume, como falado, desde que nós nascemos ali, na verdade, desde que a mãe faz o primeiro ultrassom, já ganhamos um código de barra, né? O primeiro ultrassom nasce lá hoje com um código de barras, ou seja, já estou identificado de alguma forma. A pessoa já está identificada. Esse é um grande ponto, né? É um ponto que sim tem que ser muito disseminado. Aconteceu muito no Open Banking, principalmente. Até um comentário, né? O Mark Boyd, que falou anteriormente, trabalhou conosco da Axway numa iniciativa aqui de uma pesquisa para o Open Banking na América Latina. É um documento criado pela Platformable, a empresa dele com a Axway, analisando o cenário, e pesquisas que mostram que teve uma mudança de mindset. Por exemplo, se nós pegarmos o segmento financeiro, de verem que o Open Banking trazia mais benefícios do que ameaças. Eu acho que no Open Healthcare é a mesma questão, e um ponto mais importante, em todos os casos, o foco é o cliente, ou o paciente aqui no Open Healthcare, mas vamos lá, hoje também o cliente, porque os hospitais, os planos de saúde, o interesse é
tratar melhor, né? A questão aqui seria oferecer melhores serviços, que teria mais acesso aos dados. Um ponto técnico de dificuldade maior vai ser a questão de estabelecer um padrão, né? Todo mundo adotar esse padrão e, com isso, olhar ali para a diversidade de sistemas existentes para se trabalhar na modernização desses sistemas, como o Mark Boyd também mencionou, né? Os sistemas de registro, né, de eletrônicos de dados de saúde, muitos precisam ser ou modernizados ou trabalharmos em plataformas que preparem esses sistemas para poderem trabalhar aí de uma forma com interoperabilidade, para que possamos desbloquear esses dados. Hoje temos silos de informações, de dados, em diversos locais, né, diversos sistemas distintos. Eu vejo isso como os principais pontos aqui de dificuldade quando chegarmos, inclusive, na saúde suplementar, que essas empresas trabalharem nesses pontos aí. Ok, ótimo. Jackson, você, vamos lá. Obrigado pelo convite. Me escutam bem agora, né? Sim. Então, alguns pontos que eu queria trazer aqui, você falou da dificuldade. Tudo isso se resume no acesso ao sistema de saúde, não é? Tudo que a gente discute aqui é para ampliar o acesso, para que as pessoas que precisam, no momento que precisam, consigam ter a atenção a que precisa, seja ela na atenção primária ou na atenção especializada. Existe uma série de desafios aí, mas eu queria só trazer uma discussão que os dados estão lá. Não importa agora se é saúde suplementar, não importa se é sistema único de saúde, o cidadão é o mesmo, ele perde emprego, ele perde acesso ao sistema privado, ele é do SUS, de repente ganha o acesso privado e consegue ser empregado e ter acesso ao sistema de saúde suplementar. E sempre, o grande problema é que sempre a gente separa esses dois mundos. Eu acho que o primeiro grande desafio é, o mundo não pode ser separado, o indivíduo é o mesmo, não é? Então, quando eu monto, e você comentou muito bem no início do seu com o Merched, quero aqui parabenizar o trabalho do Merched também, do DN ao DO, né, do nascimento ao óbito, tem várias coisas que acontecem ali, não importa se é SUS, saúde suplementar, que interferem e ou pelo menos mudam, participam da vida daquele indivíduo. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que queremos ou queira não queremos, os dados, de alguma maneira, eles já sobem para o Ministério da Saúde. Tudo bem, não são os dados mais analíticos do que aconteceu dentro de uma enfermaria, mas veja, eu sei que aquela pessoa foi internada, eu sei que aquela pessoa toma medicação, eu sei que ela teve o contato com um sistema de atenção, seja ele A ou B. Essas informações elas já sobem. Por que não reutilizá-las? Por que não trazer valor para elas? Ah, mas eu não quero, eu quero diminuir meu delta T para um dia. Tudo bem, você não vai ter isso. Ainda demora 60, 90 dias para a informação estar disponível. É verdade, mas ela estará disponível. Por que não reutilizamos? Vou trazer um exemplo claro. Durante a minha passagem, a gente viu um caso que a pessoa teve informação na RNDS e estava fazendo uma consulta de pré-natal. E de repente ela viu, vem cá, eu estou vendo aqui uma internação de 2 anos atrás e você não me falou nada dessa internação. Ah, realmente eu tive um aborto. Veja, a médica que estava realizando o pré-natal na atenção primária não se esqueceu de dizer que que ela tinha sofrido um aborto. É ou não é uma informação relevante? E essa informação está lá. Então, eu diria que a questão aqui nunca foi tecnologia, a gente não tem problema de tecnologia, tem problema de confiança entre os níveis de atenção, tem problema de cultura e de acreditar que a troca e o compartilhamento da informação no nível que está hoje, ela já pode ser utilizada. Por fim, eu só queria falar um verbo, ampliação, né? Nós precisamos sim ampliar o registro eletrônico, precisamos sim ampliar o compartilhamento da informação e ampliar a disponibilidade e acesso ao dado para permitir políticas públicas, para monitorar o desfecho do paciente, porque hoje essa transição atenção primária e atenção especializada, ela pouco existe. A gente regula o paciente, encaminha o paciente de A para B e não faz ideia do desfecho na área B e vice-versa.
Então, eu acho que nós precisamos começar a confiar nos dados, confiar nos sistemas, de todos os níveis de atenção à saúde. É isso, meu amigo, por hora. Luiz, você, Luiz. Tá joia. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui entre amigos também. Jackson, Paulo, Guilherme, há tanto tempo. Agradecer a toda a organização da Hospitalar. Sempre muito bom estar aqui discutindo esse tema tão importante, né? Acho que a gente vem trazendo aí esse assunto do Open Health, da interoperabilidade há muito tempo. Fizemos aí no final do ano passado até um painel no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, trazendo ali o diretor do Banco Central, trazendo um diretor da ANS, para começar um pouco essa discussão, né? Mas a sua pergunta foi explícita nessa questão, Guilherme, da questão tecnológica, né? Eu acho que a gente tem um problema de conhecimento e mão de obra, né, para desenvolver esse tecnológico. Acho que isso não é um problema só da saúde, né? É um problema, acho que do país como um todo, né? A gente tem o custo do programador, do desenvolvedor muito alto, né? Então, a gente já teve umas primeiras experiências aí com padrão definido já pelo Ministério da Saúde, aí muito na gestão do Jackson, né, que definiu ali os padrões HL7, FHIR, né? E já temos essas primeiras experiências, né, do envio, por exemplo, de resultados de exames de Covid, né? Que isso daí quem envia são laboratórios privados, né, que enviam para o governo. E vacina é de SUS para SUS, né? Então tem um escopo um pouquinho diferente. Agora, nesse primeiro momento, então, em que os laboratórios precisam enviar os seus resultados, já dentro de um padrão, né, a gente percebeu, naturalmente, é um padrão, o FHIR, ele é um padrão mais simples, não é tão complexo, mas, ou seja, precisa de ser apropriado pelos programadores, né? E aí tem essa dificuldade justamente dos programadores, né? Ou seja, o pessoal começa a ensinar um programador, quando ele aprende, ele sai, vai para o mercado financeiro, por exemplo, que está muito aquecido, e-commerce, né? Eu acho que esse ainda é um problema que eu coloco ele dentro dessa questão tecnológica, né? O outro que eu colocaria é o nosso legado, né? A gente tem sistemas muito antigos, né? Sistemas de saúde, bases de dados muito grandes, né? Então, claro, qualquer mexida dentro desses sistemas traz uma certa complexidade e leva um tempo para acontecer, né? Lá, por exemplo, dentro do padrão TIS, na ANS, o combinado ali é que mudanças nos sistemas tenham um prazo de implementação, por exemplo, de 1 ano, né? Então, a última alteração mais consistente no padrão TIS foi feito em julho do ano passado, ou seja, a gente está acompanhando agora se o setor, tanto os prestadores, os desenvolvedores de software, estão já preparados para a entrada em produção em julho deste ano. E a gente percebe que ainda tem dificuldades, né? Então, perceba que é um prazo, quando a gente pensa em 1 ano em tecnologia, né? Dá até um pouco de ar, mas é o que o setor precisa, né? Assim, não adianta também a gente ignorar essas questões, né? Então, claro, tem as startups que talvez tenham ali, conseguem absorver essa tecnologia mais rapidamente, mas, ou seja, a gente não vive só de startup também, né? A gente precisa ter as startups, empresas mais jovens, mas precisamos também das empresas que já estão no mercado há bastante tempo, que elas também assimilem isso, né? Tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista dos prestadores, das operadoras que efetivamente vão usar. E o último ponto que eu diria é a diversidade, né? Ou seja, a gente tem muitos, se a gente for ver o tamanho do nosso mercado, né, de prestadores, operadoras de plano de saúde, são muitos, né? São milhares, né? E de tamanhos muito distintos. Então, nós temos laboratórios muito pequenos, familiares, obviamente com uma infraestrutura de TI muito limitada, né? O conhecimento, investimento em TI muito limitado, né? Se a gente for pensar em termos de municípios, né? Mais de 5.000 municípios,
Isso traz um desafio muito grande, né, quando a gente pensa num projeto nacional. Né? Mesmo o TIS, né, ele é incorporado em tempos um pouco diferentes, né, dependendo do tamanho ali da operadora ou dos próprios prestadores. Então, sim, quando a gente pensa, talvez tenha que ter aí um projeto faseado, né, por tamanhos, para que a gente vá começando a absorver isso de uma maneira gradativa, que eu acho que é uma lição que a gente pode trazer do Open Banking, Open Finance, que já incorpora primeiro ali em uma meia dúzia e depois isso vai expandindo, né? Acho que esse é um desafio para a gente. É claro, quando você tem uma política pública, ela vai para todos os municípios. Acho que Jackson pode falar um pouco melhor sobre isso, da experiência. Então, também não dá para ficar selecionando, né? Você faz um padrão, você abre, tem que estar aberto para todo o país, mas começou, inclusive, com um piloto, né, Jackson, ali em Alagoas, que acho que foi uma medida acertada tentar fazer funcionar num escopo um pouco menor, para depois abrir. Então, de ponto de vista tecnológico, acho que são esses, mas também não vejo, como Jackson falou, o grande problema, acho que não é a tecnologia, a gente vai ter um tempinho para falar sobre isso. Os outros problemas. Um coder em São Paulo, de 17 anos, Luiz, ganha mais do que um médico recém-formado. E o vazio é de mais de 80 mil aqui no estado de São Paulo. Você não tem nem a ideia da necessidade que nós temos de programador. Quer dizer, quando você está falando de um déficit de mão de obra, quer dizer, se você pegar essa máquina e girar, máquina que eu estou falando, toda a saúde suplementar, como você falou, que é um organismo gigantesco, né? E colocar ele para desenvolver rapidamente APIs ou para desenvolver programas, rotinas, enfim, o que você não tem mão de obra. O Brasil não tem mão de obra, quer dizer, infelizmente, e vou dizer mais, mão de obra boa, com 22, 23 anos, está servindo na Noruega. Se falar inglês, Noruega, tá certo? Está fazendo o trabalho lá na Noruega, ganhando em euro. Então, esse déficit, eu achei importante você tocar nele, porque isso é uma questão de infraestrutura muito, e que não vai ser resolvida em 2 anos, 3 anos. Quer dizer, você precisaria ter todo o nosso ensino médio provendo programador para que você só tivesse aí, no final das contas, uma quantidade que desse conta dessa demanda, né? Enfim, a gente vai acabar tendo que importar programação. Eu queria perguntar também para os três, como é que vocês enxergam um, um, um upgrade, quer dizer, o que vocês acham que o mercado, ou na saúde suplementar, ou na saúde pública, num projeto de cooperação de dados, num projeto de rede nacional de saúde, precisaria e que vocês oferecem? Quer dizer, o que vocês... Eu queria que vocês dissessem, cada um no seu limite, né, no limite da sua competência ou da sua empresa. E aqui eu queria deixar uma coisa clara, para não deixar mal entendido, né? Nenhuma das empresas que estão aqui tem nenhum contrato de patrocínio com a Informa, tá certo? Vamos deixar isso claro para não pensar que nós estamos fazendo aqui merchandising, nada. As pessoas estão aqui por livre vontade, porque têm opinião para fazer, e eu só escolho em função disso. Nada de merchandising aqui junto, tá certo? Vamos começar pelo Jackson. Jackson, o que você acha que pode ser oferecido de forma exógena, né, de fora para dentro, quer dizer, do mercado de tecnologia para o setor público ou para o setor privado, dentro de um ambiente de Open Health? 5 minutos, hein? A garantia são 2 pontos importantes, né? A garantia da segurança. Eu acho que todo mundo que tem seus dados de uma forma transitados aí dentro de uma rede que ele não enxerga, não é? Ele acredita que essa informação está, então essas empresas, esses ambientes têm que garantir sim a segurança da informação. Eles têm que levar essa confiança, eles têm que resgatar a confiança, têm que levar a credibilidade para o usuário. Então esse é um ponto.
O segundo ponto que eu enxergo é a elegibilidade de acesso a qualquer coisa da Rede Nacional de Saúde, seja quem joga a informação, né, ou seja quem consome a informação. Essa elegibilidade, seja do profissional de saúde na prestação do seu serviço, ou seja do cidadão, ela precisa estar muito bem garantida. Então, qualquer que seja a tecnologia ou a empresa que vai fornecer esse acesso ou vai trocar essa informação, ela precisa garantir esta conexão. Um outro ponto, que é um terceiro ponto, é já mais no ponto de vista de aplicabilidade do uso de rede como essas. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu queira desenvolver algo que permita que uma coisa muito simples, o pedômetro do meu celular. Todo mundo anda com o celular no bolso, todo mundo sabe, o celular tem lá e de quantos passos eu dou todos os dias, né? Qual que é a minha média de passos? Vamos pegar só essa informação, que é uma informação muito simples. Imagine que eu, como um desenvolvedor de API, consiga encaminhar essas informações para a RNDS. Um exemplo simples. E eu, como consumidor, como profissional de saúde, sei uma curva do seu dia a dia. Eu vejo que você é sedentário, eu vejo que você, opa, estou vendo que você faz boas caminhadas aí. Você acha que isto não traz valor não amplia o conhecimento do profissional de saúde em relação ao seu estado de saúde, ao seu estado de gozo de boa saúde, não é? Então, são essas coisas que eu tenho certeza que as empresas devem investir, devem trocar informações, mais uma vez, trazendo aí, garantindo a privacidade, garantindo a segurança, mas tem muita água para vai passar debaixo dessa ponte, e a palavra confiança aí, para mim, ela é essencial entre as empresas. E tem espaço para todo mundo. Tem aí um caminhão de coisas para ser feito. Ok, Jackson, você acabou de responder a pergunta da Roberta Graber, que perguntou justamente sobre confiança, accountability e a formação dos profissionais, que a gente tocou nesse assunto aqui. Eu levei uma saraivada de tiros aqui na primeira sessão, porque eu não fiz aí perguntas, enfim, eu quero dizer que eu não fiz nenhuma pergunta minha, as perguntas que eu fiz foram aquelas que eu já tinha recebido antes, então desculpe aí pela audiência, mas eu vou refazer as perguntas aqui da maneira certa, tá, Douglas? Desculpe aí. Vamos lá. Cláudio, você. Bom, além desse ponto que o Jackson mencionou, até pela nossa experiência, né, na empresa a qual eu trabalho, lá na Axway, e eu concordo com você com esse déficit, né, de programadores, de codificadores. Temos essa dificuldade, sim, no mercado, né? Eu hoje estou numa empresa de tecnologia, mas tem alguns pontos muito importantes aí, né, das empresas, principalmente de tecnologia, ajudarem nessa evolução, tanto da Rede Nacional de Dados como no Open Healthcare. É o que nós vimos no Open Banking, também o que nós fazemos, por exemplo. Até porque tem um ponto nessa questão da confiança, tem um ponto muito importante que é o consentimento. Né? Até falando disso, né? Porque estamos falando dos dados das pessoas, dos pacientes. Os dados estão aí, eles têm que serem publicados, seja num diretório centralizado, num repositório centralizado, como a Rede Nacional de Dados de Saúde, seja num compartilhamento entre as próprias empresas, que é o caso do modelo Open, né? Que é o Open Banking, o Open Insurance, ou seja, as empresas trocarem dados ali. Não, aqui no caso de saúde, não só as empresas, mas as instituições como um todo, que é o caso, por exemplo, também, né, foi mencionado, ok, eu fui em um médico, foi encaminhado para o outro, por que se o médico já me pediu alguns exames, quando eu chego na outra ponta, aquele também médico já não tem acesso de forma eletrônica a todos os meus exames, eu não tenho que ficar indo buscar resultado ou os laboratórios diretamente. Tudo isso vai ser necessário ter o consentimento das pessoas, o consentimento ali do paciente, do cliente. Isso é um ponto fundamental. Além da questão do desenvolvimento das APIs, dos sistemas, aplicativos móveis, tudo isso, as empresas de tecnologia, e hoje temos
as health techs, como né, mencionado aí, são empresas muito mais ágeis para ajudar principalmente nessa camada do acesso do digital ali na ponta, né, para a pessoa que está ali com o seu celular ou com o seu computador. Mas, por exemplo, empresas como a empresa, a Axway que eu trabalho, hoje nós fornecemos a base muito da infraestrutura para que as empresas, principalmente as maiores, e até as que têm sistemas legados, como o Luiz mencionou, antigos, para que consiga entrar nesse ecossistema, se integrar, seja com a Rede Nacional de Dados, seja com o padrão FHIR, com HL7, por exemplo, nós temos soluções para tudo isso, né? São soluções, inclusive, preparadas, precisa ser feito como fizemos para o segmento financeiro, é adequar o padrão do Brasil, né, podemos pegar, por exemplo, as especificações que foi usado no TIS, do FHIR, do HL7, e isso que se faz para ajudar essas empresas, porque sim, realmente, se toda empresa for procurar desenvolvedor, né, o codificador ali para desenvolver, tá difícil de achar. Então, o que nós temos feito, e porque nós no segmento de tecnologia estamos com dificuldade, é o que você mencionou, a gente contrata, treina, passa um tempinho, o cara sai, porque ele vai para uma startup e muitas vezes não é brasileira, é estrangeira que está contratando ele no Brasil e pagando ele em dólar ou em euro. Né? Ele não precisa nem mais ir para a Noruega, ir para a Europa, ele trabalha daqui hoje. Vários, nas empresas que eu trabalhei, perdemos vários desse modelo, e o cara chega e fala, eu te pago, $10 mil por mês, que hoje é R$50 mil, né? Como você disse, eles ganham mais do que um médico, não só recém-formado, mas às vezes que já está ali no seu início. Mas essa é a ideia. Eu acho que podemos ajudar as empresas de tecnologia a ajudar nesse ponto de trazer aqui soluções para que as empresas desbloqueiem, que a gente consiga conectar, mesmo que os sistemas mais legados nessa rede de dados, todo esse ecossistema. E, como disse, para ter a questão da confiança, né, que o Jackson mencionou, fundamental vai ser ter essa função de consentimento, segurança e consentimento. E vou usar de novo o exemplo do Open Banking, que foi o que foi criado no Open Banking, é uma ferramenta interessante, a gente trabalha e fornece essa solução com muita segurança para que eu saiba, eu posso compartilhar meus dados e isso está num sistema seguro. E os meus dados só vão ser compartilhados com o meu consentimento. E eu também tenho o direito de revogar esse consentimento a qualquer momento. Ou seja, na área de saúde vai ter que ser pensado um consentimento um pouco mais, eu não diria complexo, ou mais completo do que foi feito do que é na área financeira. A área de saúde, sim, tem que ser muito mais completo, e esse é um ponto que todo mundo aí tem que colaborar para ajudar nessa evolução. Kia, queria que você Ah, desse a opinião sobre esse contexto, do que é possível ser ofertado para ajudar na velocidade da, da, da estratégia, na velocidade da produção. Perguntaram aqui nas perguntas da plateia, da audiência, como é que se acompanha o cronograma da RNDS. Tem um boletim chamado Boletim Connect SUS. Você entra lá, tem todo mês, tem exatamente como está indo, onde está indo, para onde está indo, enfim, o que está sendo implementado. Tá bem organizado nesse ponto. Vai lá, Kia. tá joia, Guilherme. Acho que assim, né, a sociedade, né, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde procura dar muito subsídio e fomentar muito toda a questão da interoperabilidade, né? Acho que temos aí diversos projetos. Uma das questões que a gente acha que é crítica, por exemplo, a questão da nomenclatura, terminologia, né, que é uma base até para que a gente consiga trocar as informações, né? As informações, a gente quer não só trocar PDF, mas a gente quer trocar informações que sejam codificadas, e acho que isso traz uma grande diferença de nós para o setor financeiro, né? No setor financeiro, digamos, o conjunto de informações, ela é muito menor do que na saúde, né? A gente, por exemplo, quando a gente está falando de medicamentos, procedimentos médicos, desfechos, como o Jackson falou, são ainda
questões muito difíceis de serem codificadas. Então, a gente ainda tem, né, trabalhos para fazer a longo prazo, mas, obviamente, a gente já tem uma quantidade, uma possibilidade muito grande já de trocar uma quantidade significativa de informações importantes. Né? Como o Jackson falou, independentemente de como sobem as informações, por exemplo, para o Ministério, tem muita informação. Né? Mas, ou seja, tem que fazer esse olhar de curto prazo e o olhar de longo prazo. Né? Agora, entre essas questões que eu acredito que são mais basilares, né, que acho que o nosso setor de saúde ele é muito pouco agregado, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de, por exemplo, provocarmos uma autorregulamentação. Né? Então, nós temos as operadoras, nem elas, entre elas, são muito bem agregadas, né? Os prestadores, os hospitais, os laboratórios também não são muito bem agregados, mesmo porque a gente tem uma quantidade muito grande. Então, tem essa dificuldade, né, de também haver uma harmonização e um movimento do próprio setor, né, da cadeia produtiva. Então, acho que aí o governo tem um papel até um pouco mais importante, né, o setor como um todo precisa desse direcionamento e dessa organização. Mas uma das ações que a gente fomenta muito é justamente essa agregação do setor, né? Trazer o setor, disseminar a informação do que está acontecendo e tentar compor, trazer para a mesa saúde suplementar, hospitais privados, hospitais públicos, hospitais universitários, Anvisa, ANS, o próprio Ministério, né? O Ministério tem lá várias secretarias, o Ministério é muito grande, então muitas vezes a gente precisa fazer essa informação fluir, né? Para que a gente consiga ter um movimento sinérgico. Né? O Merched falou na questão, por exemplo, da farmácia popular, das prescrições da farmácia popular. Foi um projeto em que a SBIS ajudou muito o Ministério nesse projeto, que já vinha trabalhando na definição da prescrição eletrônica. Pois, quando o Ministério nos apresentou, né, essa demanda específica para a farmácia popular, foi mais fácil, porque é um subconjunto. Né? Mas essa discussão que a SBIS também pleiteia, né, de também participar nos fóruns decisores, que isso hoje está, por exemplo, muito centrado no Ministério da Saúde, também levar uma participação da sociedade civil, né, a sociedade científica também, nesse fórum decisor, e aí sim a gente tem uma decisão mais acertada, ou seja, que não é simplesmente uma decisão de governo entre federação, estados e municípios, mas também com uma visão de toda a cadeia produtiva. Aí a adoção, né, desses padrões, ela acontece de uma maneira mais natural, né, se todo mundo participa, inclusive, do desenho desse processo. Então, a gente trabalha nesse sentido, né, de organizar também a cadeia produtiva, né, e levar também esses anseios da cadeia produtiva para os fóruns decisores. Maravilha. Eu gosto de ouvir o Kia, porque o Kia não é médico, entendeu? Então ele não fica aí fazendo estratagemas. Jackson conhece os médicos, né? Faz esses estratagemas de falar, não, porque isso não pode, isso não dá, isso não funciona. Eu queria aqui responder a pergunta do Douglas Valverde sobre a perspectiva da abertura de dados anonimizados na Rede Nacional de Saúde, no Open DataSUS, ou no DICEMIN, ou somente dados de vacinação. Não, todos os dados, o objetivo é que todos os dados sejam anonimizados, o que eles chamam nos Estados Unidos de secondary data, isto é, você vai usar os dados para fazer determinados tipos de uso, certo? E os dados serão anonimizados. Quer dizer, o resultado final dessa grande massa de dados é que vai trazer benefício científico, benefício médico, benefício para o paciente, é óbvio, mas benefício para a comunidade científica em geral. Eu estou escrevendo um texto que vai jogar por terra tudo que eu falei agora aqui para o Douglas. O que está acontecendo? Está chegando agora nos Estados Unidos, mas na Alemanha, os famosos dados sintéticos.
são máquinas de inteligência artificial que criam dados sintéticos. Não precisa perguntar segurança, privacidade, bioética, nada. Os dados são inventados. Eles são criados por máquinas capazes de produzir populações inteiras com anamneses completamente diferentes, e esses dados vão servir para a ciência. Por quê? Porque começou a surgir muito rapidamente as NFTs de dados de registro eletrônico caros. Um dado de registro eletrônico nos Estados Unidos de um prontuário de um paciente com morbidade crônica está valendo $700, $800. Enfim, esse tipo de coisa vai reduzir quando chegarem os dados sintéticos. Eu vou fazer uma provocação aqui para o Jackson. E também o Luiz pode responder também, porque ele, como mentor da CIBIS, ele sabe responder isso. Jackson, eu fiz essa pergunta para o Merchet. Você acha que o prontuário eletrônico no Brasil, o registro eletrônico, tem que ser mandatório? Quer dizer, ele tem que ser obrigatório? Nós não podemos ficar dependendo de um médico querer, talvez, ou de uma... Eu estou falando produzir obrigatoriedade no sentido clínico, não estou falando de produzir obrigatoriedade no sentido de comercializar planos de saúde. Você está há muitos anos nessa área. Você acha que só vai decolar a RNDS se você tiver a obrigatoriedade do registro eletrônico? Microfone. Eu não tenho dúvida disso. O exemplo foi a vacina. O exemplo foi a notificação compulsória ambulatorial do Covid, que permitiu tudo que a gente viu, permitiu críticas, permitiu estudos, permitiu dizer que todo mundo disse, porque até permitiu dizer que faltava dado, não é? Então, a notificação compulsória era obrigatória. Foi algo que a gente discutiu e discutiu muito e brigou muito. Vou dar um exemplo prático disso, prático. Vacina, H1N1. Ninguém tira foto. Ninguém sabe a marca do H1N1. Ninguém faz ideia se eu tomei o H1N1 ou não tomei o H1N1. Se eu fiquei doente, se eu fiquei gripado. Então, a notificação, o registro eletrônico. Vou pegar sua imunização, tá? Não vou nem muito longe. Já deveria ser obrigatório desde já. Não importa que vacina que eu tomei, eu tenho que saber sim o fornecedor, eu tenho que saber sim o lote. Por que não? Por que só no Covid? Se eu fiz isso para o Covid, eu poderia fazer isso para qualquer tipo de imunização ou de programação de enfrentamento a qualquer tipo de pandemia. Se nós tivéssemos essa cultura antes da pandemia, eu não estava discutindo já mais a obrigatoriedade. Então, ter a obrigatoriedade do registro compulsório da saúde deveria ser em todo o seu espectro, em toda a sua vida, da internação. O Covid mostrou isso, seja na síndrome respiratória aguda grave, não é? Seja na tuberculose, seja em qualquer doença compulsória, mas e a doença não compulsória também? Por que eu não registro? Eu tenho condições de registrar. O problema é que hoje o registro é moroso, hoje os sistemas não estão preparados para isso, hoje a equipe não está preparada para isso, a equipe da ponta, porque alguém vai ter que perder tempo para ficar registrando a informação com qualidade, não é? Mas nós temos sim que buscar isso, nós temos sim que garantir que a informação, eu diria informação bruta, vou dizer informação primária, tá? Ela tem que sim ser compulsória em todos os momentos de atendimento ao cidadão. Que ataque, 1 minuto para você dar o seu pitaco aí. Você acha que deve ter uma canetada lá e falar, olha, a partir do dia tal, aí, ano tal, a gente não tem mais que discutir isso, não tem mais que fazer seminário para convencer os outros a usar registro eletrônico? Acho que assim, a gente tem um volume de informação na saúde muito grande, né? Então é até difícil falar que tudo precisa ser fornecido e também a gente não consegue nem lidar com isso, né? Então até acho que esse movimento dos compulsórios e estabelecendo prioridades é um movimento saudável para que a gente consiga, como o Jackson falou, até lá na ponta, conseguir entender o que
precisa ser enviado, né? A gente está aí com obrigatoriedade de exame de Covid, né? E, sim, a gente viu lá 400 laboratórios, a gente ainda tem muito mais laboratório para conectar, né? Agora, eu acho que essa questão perpassa pelo paciente, pelo próprio paciente, como a gente discutiu também na questão do LGPD, né? O próprio paciente tendo mais consciência de que aquele dado é dele, né? E que ele pode compartilhar para um propósito, para benefício dele mesmo, ele vira um ator importante. Então, acho que a LGPD ela nos ajuda nesse sentido, né? De trazer essa consciência de que o dado é nosso mesmo, né? E, assim, a gente não está acostumado a usar isso. Então, agora, talvez com o setor financeiro também, a gente usando um pouco mais isso, né, vai trazendo esse conhecimento. Se eu faço isso com o banco, se eu faço isso para o e-commerce, por que eu não faço isso para a saúde? Então, acho que é um vetor, né? O próprio paciente ser um vetor para isso, acho que tem um tempo longo, né? Porque, puxa, imagina a gente fazer a conscientização de toda a população, é muito difícil, por isso é mais fácil realmente fazer, vir por um ato mandatório, né? Mas acho que a gente consegue misturar um pouco isso, ou seja, vamos no mandatório, veja, como eu falei, mesmo mandatório na ANS, né, também leva um tempo. Então, são ações, para mim, que são concomitantes e tem que andar em conjunto, mas a decisão do paciente ela é fundamental nesse processo. É, enfim, o Paulo Banevicius, grande Paulo Banevicius, faz uma pergunta aqui: como a monetização do dado, seja de quem cede, seja de quem consome, possa viabilizar esse modelo colaborativo? Quer dizer, isso já está acontecendo. Quer dizer, a monetização do dado saúde já está acontecendo, enfim, metaverso, você vai lá e vê isso aí de sobra, né? Quer dizer, e numa bolsa bastante concorrida, né? Então, eu acho... Agora, o modelo colaborativo, o modelo cooperativo colaborativo, eu acho que o Brasil precisa de envergadura do Estado. Eu acho que o Estado tem que, de alguma forma, como fez com o TIS, ainda que seja lento, Luiz, o Estado tem que imputar, não adianta, quer dizer, se nós vamos ficar como a vacina, como o Jackson explicou, se nós vamos ficar discutindo, você quer, você acha, você pode, vamos monetizar para depois buscar os resultados. Eu acho que o Estado tem que ser imperativo em algumas questões voltadas à saúde, né? E esse é o papel dele. Cláudio, eu outro dia vi uma entrevista com um norte-americano falando sobre configuração de APIs. E ele me disse o seguinte, ele disse, para mim não, ele disse na live que ele estava fazendo. Ele disse assim, olha, hoje nós temos tecnologia para fazer uma API que pode ser acessada por regime temporal. Isto é, o paciente fala assim, você tem 15 minutos, estou exagerando, mas você tem 15 minutos para acessar os meus dados. Passou 15 minutos, a API desaparece. Como se aquilo não tivesse existido, entendeu? Aquilo simplesmente sai fora do universo. Me fala um pouco sobre essa tecnologia de APIs, principalmente no que envolve a característica de uma API dentro do universo da saúde, que exige o consentimento do paciente, que exige autorização em vários níveis. Vai, 3 minutos para a gente conseguir seguir. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho aqui do Techniquez, mas sem tanto detalhe, né? Hoje o que todo mundo fala muito das APIs REST, né? Ou REST Stateful. API, na verdade, é um conceito bastante antigo, né? Já existe há mais de 50, 60 anos. O que acontece com essas APIs, que são as interfaces programáveis de aplicações, elas vêm evoluindo em termos de tecnologia de implementação. E eu acho que é bem isso mesmo. Hoje, as APIs, né, no modelo que tem usado, por exemplo, a Axo como uma fornecedora de soluções de gestão de APIs, de controle, de publicação, de segurança, trabalha muito com isso. Então, até para pegar esse exemplo das APIs temporais, eu vou usar um exemplo aqui do nosso Open Banking no Brasil.
né? O Mark Boyd mencionou, né, do sistema de pagamentos rápidos, que ele chamou instantâneo, que é o Pix. Então, por exemplo, o Open Banking implementou uma das etapas o serviço de iniciação de pagamentos por um terceiro. Ou seja, eu como cliente de um banco, autorizo uma outra empresa a disparar uma transação de pagamento na minha conta para fazer o débito. Para você ter uma ideia, hoje tem um consentimento, e esse consentimento que eu dou hoje tem 5 minutos para que eu aprove. Então, se essa empresa vai pedir um consentimento, eu sou direcionado para o meu banco, né, para a aplicação do meu banco, para que eu dê o consentimento, que eu aprove, eu tenho 5 minutos, para você ter uma ideia. Se eu não aprovar em 5 minutos, esse consentimento acabou e essa API ele não vai mais acessar essa API, ele precisa começar o processo de novo. Então tem todo esse controle hoje, é um processo, sim, bastante flexível, né, na questão de expor as APIs. E elas, padrão, por exemplo, né, como a gente usa, ou fala JSON é um padrão hoje, que foi criado para poder ser uma estrutura leve, para poder suportar em aplicativos e em dispositivos móveis, principalmente hoje os smartphones já estão bem mais evoluídos, mas essa é a ideia, e é o padrão, por exemplo, do FHIR, né, específico até para a área de saúde. Então, esse é o conceito, e tem isso mesmo, o consentimento, né, ou algumas regras, o que a gente chama, o token para acesso àquela API, pode ser programado, sim, para que você tenha 5 minutos, 15 minutos. Existe um outro modelo do consentimento do compartilhamento de dados do cliente, por exemplo, dura 1 ano. Então, uma empresa terceira que está recebendo os dados, ela tem até 1 ano. Se o cliente quiser daqui 1 mês ir lá e revogar, ele vai revogar e acabou, não tem mais acesso. Então, esse conceito é bastante, sim, utilizado, né? Muito comum, né, nessa implementação via APIs. E até aproveitando... O problema não é técnico, então, né? O problema das APIs não é mais técnico. Não. Como disse o Kita, né? Não é mais técnico. Tecnologia nós temos para resolver todas essas questões. Aí é mais a questão de termos um consenso, de conseguir agrupar, como ele também mencionou, todos os participantes desse ecossistema e criar esse consenso para criar essa forma. Beleza, vamos usar o padrão. O FHIR é um primeiro padrão para acesso a registros eletrônicos de saúde, né, criado nos Estados Unidos. A Axway trabalha bastante lá com esse padrão, que veio do grupo do HL7, que já era um padrão lá do tempo do EDI também para a área de saúde. E é isso que a gente está vendo, a evolução. Então, a tecnologia hoje realmente não é um problema. A Rede Nacional de Dados está usando blockchain, já uma tecnologia também avançada, com APIs também baseado ali em nós, e APIs, é assim que a gente acessa, né, os nós e faz a integração. Mas é bem interessante. Temos soluções para isso hoje, não é complexo. A Axway tem, por exemplo, alguns clientes da área de saúde, laboratório, indústria, operadoras de seguros, saúde, que já se utilizam, inclusive, de soluções que a gente disponibiliza para esse tipo de implementação. Ok. Luiz, vou deixar 3 minutos para você fazer a mágica de dizer como é que o Open Health e a RNDS podem resistir Como é que Desculpa, resistir a quê? Aos hackers? Cybersecurity. O ataque que o Ministério da Saúde recebeu em dezembro foi muito sério, mas foi muito sério. Teve gente de outros países que disse aqui isso nunca aconteceu. Quer dizer, como é que você vê rapidamente, nós estamos preparados para esse nível de cyberataque? Acho que sim. Isso faz parte da arquitetura que a gente chama, né? O dado de saúde, ele é importante que a gente separe, né, a identificação do conteúdo do dado em bases separadas. Então, tem uma arquitetura propícia para isso, né? Desse problema que nós tivemos no Ministério, também não tivemos informação de que o dado foi comprometido, né? Tivemos aí uma indisponibilidade bastante grande, né? Mas, em princípio, não de comprometimento do dado, né? Então, são níveis que a gente acredita que a gente tem que ir construindo.
Eventualmente, né, bases com a identificação separada do conteúdo, bases regionais também, ou seja, haver uma distribuição para que também a gente não concentre tudo isso em um único lugar, né? Então, tem estratégias. Hoje ainda, acho que a gente tem um conjunto de informações muito pequeno perto do que a gente vai alcançar, né? Então, se a gente comparar o que a gente tem de resultado de Covid ou vacina, em termos de megabytes, digamos assim, para pensar em armazenar imagens radiográficas, que são muito maiores em termos de megabytes, né? A gente precisa de uma estratégia para isso. Não dá para ser a mesma estratégia e jogar tudo no mesmo lugar, né? Então, acho que até essas questões tecnológicas, né, essas barreiras tecnológicas, talvez de falar, não consigo concentrar demais, porque senão cai o desempenho, né? Isso leva até para um desenho de uma arquitetura que, do ponto de vista de segurança, é um pouco melhor, né? Para que, puxa, não havendo um comprometimento total, claro, comprometimento a gente sempre vai ter, né, Guilherme? Essa é a questão, né? E como a gente tem no financeiro também, que a gente tem uma confiança muito grande. Então, a questão não é exatamente essa. Acho que a gente tem que colocar os controles tecnológicos, um controle de arquitetura e os processos em cima disso, ou seja, em acontecendo os vazamentos, o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente recupera baixa indisponibilidade, por exemplo. Eu sobre essa questão de cultura de consentimento e cultura de... Eu outro dia escutei uma colocação bastante interessante. Quem vai treinar a cultura do Open Health é o Open Banking. Quer dizer, à medida, como você falou, Luiz, à medida que a gente utilizar o Open Banking de forma cotidiana, habitual, nós vamos mostrar para o usuário que existe uma cultura de privacidade que precisa ser entendida, aceita, não pode ser dogmática e tem que ser, de alguma forma, protegida pela instituição que está no controle, seja o Estado, seja o governo, enfim, seja qualquer empresa. Senhores, o nosso tempo acabou. Vocês são ótimos. Obrigado aí pela paciência, pela dedicação, pela atenção que vocês tiveram. Eu acho que foi muito produtivo a gente conversar sobre esse cipoal que vem pela frente. Agradeço muito. Espero encontrar vocês na Hospitalar, presencialmente, para a gente tomar um café, né? Café, assim, um café fora, você olhando para cima. Será que nós estamos aqui mesmo? Será que é possível ter alguma coisa presencial? Muito obrigado pela atuação de todos. Eu queria falar para a nossa audiência uma observação interessante que o Brasil devia se espelhar, né? O Brasil devia ter um país como espelho na questão de digital health. Em 2018, a Ucrânia implantou um serviço de prescrição eletrônica em todo o país, chamado Affordable Medicines. Em janeiro de 2019, ela fez um pequeno projeto piloto com um grupo de provedores de um registro eletrônico de saúde para o primary care. Em janeiro de 2020, o governo obrigou que todas as empresas do setor usassem o sistema de forma obrigatória. Todas as empresas do setor. Isso em janeiro de 2020. E em maio de 2020, haviam 3 milhões de ucranianos com seu registro eletrônico de saúde. Isso é fantástico, quer dizer, em 3 anos você conseguir, e eles têm 60, 40, 50 milhões de usuários lá dentro. Então, boa sorte ao Brasil nesse imenso desafio e que Deus ajude a Ucrânia. Estão precisando. Obrigado a vocês três. Um abraço. Silvia, com você. Obrigada, Guilherme. Um abraço, parabéns. pessoal. Tchau, tchau. Parabéns, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez. Guilherme, obrigada por conduzir esse excelente painel. Realmente foi muito produtivo. E olha, essa discussão, ela começa aqui, mas ela continua na Hospitalar, que será presencial lá no São Paulo Expo, de 17 a 20 de maio. Vocês já se inscreveram? A gente vai deixar o link aqui no chat, tá bom? O conteúdo termina por hoje, tá? Mas quem quiser acompanhar amanhã, teremos conteúdo temático do CIS,
nosso Congresso Internacional de Serviços de Saúde, com a curadoria do Fábio Gastal. Então é isso, um abraço e eu te vejo amanhã aqui na Hospitalar. Até!